Bem-vindos. Hoje a gente vai explorar um texto, assim, fundamental, né? A Arte da Guerra, do Sun Tzu. Olá, e vamos usar como base a tradução do Lionel Giles, de 1910. É uma versão bem interessante. Sim, um texto que tem aí, o quê? Uns 2.500 anos. Talvez o tratado militar mais antigo que a gente conhece. Exato. E o Giles, ele tinha uma missão, né? Ele queria corrigir traduções anteriores que ele achava, assim, bem problemáticas. Ele pegou pesado nas críticas, chamou de excessivamente ruins. Nossa ideia aqui é desvendar os conceitos principais, entender quem foi Sun Tzu ou quem ele poderia ter sido. Isso, e ver por que esse livro ainda ecoa tanto, né? Afinal, o que um general de milênios atrás tem a nos dizer? Vamos descobrir. Então, começando pelo Giles. Por que ele se deu esse trabalho todo? Olha, a motivação dele era clareza e fidelidade. Ele via a versão francesa do Amiot, por exemplo, como cheia de coisas que não eram do Sun Tzu original. Entendi. E a inglesa do Calthrop? Também criticou bastante. Erros, omissões. E ele dedica o livro ao irmão que era militar, na esperança que as lições ainda fossem úteis. Mostra que ele via valor prático ali. Legal. Mas aí vem a pergunta de $1 milhão. Quem foi Sun Tzu? A gente tem fontes. A principal fonte é o Sima Qian, um grande historiador chinês. Ele conta que Sun Tzu era de Qi e impressionou o rei Rolu, de Wu, com seus escritos. E tem aquela história famosa, meio sinistra, né? Das concubinas. Essa história é clássica para ilustrar a disciplina. Basicamente, o rei desafiou o Sun Tzu a treinar as concubinas como soldados. E elas não levaram a sério, né? Exatamente. Riram das ordens, Sun Tzu repetiu as ordens, explicou de novo, elas riram de novo. Aí a coisa ficou séria. Pois é. Ele mandou executar as duas líderes que eram as favoritas do rei. A lógica dele era: ordens claras não cumpridas, a culpa é dos comandantes. Nossa. E o rei? O rei ficou chocado, pediu para não fazer isso. Mas Sun Tzu bateu o pé. Disse algo como: recebi a comissão de general, então certas ordens de Vossa Majestade eu não posso aceitar nessa função. Uau! E depois? Disciplina total. A demonstração funcionou. Daí ele foi nomeado general. E teve sucesso? Segundo Sima Qian, sim. Grandes vitórias contra o estado de Chu intimidou outros reinos. Ele também menciona um descendente, Sampin, outro estrategista famoso. Mas tem um mais aí, né? A historicidade dele é debatida. Aqui a coisa complica um pouco. Primeiro, uma bibliografia antiga lista uma obra de Sun Tzu com 82 capítulos, não os 13 que a gente tem hoje. 82, bem mais. Sim, e o ponto mais forte dos céticos, a principal crônica da época, o Tousu Chuan, que é super detalhada, não menciona Sun Tzu. Menciona generais menores, mas ele não. Estranho, né? Se ele foi tão importante assim. Pois é. Isso levou alguns estudiosos, como um chamado Ye Shuixin, a sugerir que talvez Sun Tzu fosse uma figura criada depois ou um nome usado para compilar textos de vários autores. Ele até questiona a história das concubinas. Então talvez ele não tenha existido como pessoa. É uma possibilidade levantada. A ideia seria que a obra é mais do final do período das primaveras e outonos ou do início dos reinos combatentes. Mas e os argumentos a favor da existência dele? O próprio texto. Muita gente acha que a praticidade, os detalhes sobre terreno, logística, a psicologia das tropas, isso soa como experiência real de campo, sabe? Não coisa de um teórico de gabinete. Faz sentido. E tem pistas no texto, referências a rivalidades tipo entre Wu e Yue, que poderiam datar a obra um pouco depois das datas que Sima Qian dá, talvez fim do reinado do Rolu. Então talvez ele fosse real, mas a lenda aumentou um pouco, conectou ele a feitos mais antigos. Pode ser uma forma de conciliar. Talvez ele começou como um oficial menor, escreveu o livro depois e a fama o ligou a campanhas mais célebres. O debate é acadêmico, mas o impacto do livro é concreto. E como esse texto sobreviveu tanto tempo? Teve gente comentando, ajudando a preservar? Com certeza. Foi estudado por séculos. O primeiro grande comentarista que a gente conhece é o Cao Cao. O Cao Cao dos Três Reinos. Próprio. Ele mesmo. Um gênio militar comentando o outro. As notas dele são curtas, diretas ao ponto, bem práticas. Que legal. E outros?
Muitos. O Tu Muin, por exemplo, era poeta e historiador. Os comentários dele são bem mais longos, cheios de exemplos históricos para ilustrar os pontos do Sun Tzu. Riquíssimo. Esses comentários devem ter ajudado muito a entender e manter o texto vivo. Demais. E teve um momento chave mais recente no século XVIII, quando o estudioso Sanrin Xinyan achou uma edição antiga que se pensava perdida e, usando outras fontes mais velhas ainda, ele meio que reconstruiu o texto padrão que a gente usa hoje. Interessante. Então vamos mergulhar nos conceitos. O que tem de tão especial no capítulo 1? Planejamento. Bem, ele já começa impactante. A guerra é vital para o Estado. Assunto de vida ou morte. Sem rodeios, direto ao ponto. Aí ele define 5 fatores para avaliar antes de qualquer campanha. A lei moral, que é a harmonia entre o povo e líder. Tipo o povo acreditar na causa. Isso. Depois, céu, clima, tempo, terra, terreno, o comandante, suas virtudes, sabedoria, coragem, etc. E método, disciplina, organização, logística. Analisar isso tudo, seu e do inimigo, para saber quem leva vantagem. Exato. E ele já introduz a ideia de adaptabilidade. Os planos não são fixos, tem que mudar conforme a situação. E o engano, fingir desordem, parecer fraco, para pegar o inimigo de surpresa. E logo depois, no capítulo 2, ele já fala de uma coisa bem pé no chão, o custo. Ah, sim. Ele é brutalmente honesto sobre isso. Guerra custa caro. 1.000 onças de prata por dia. É um cálculo que ele faz. 1.000 onças. Uma fortuna. Demais. E o perigo das campanhas longas. Armas ficam cegas, o ânimo cai, o tesouro esvazia, outros inimigos podem aproveitar. Então, a rapidez é chave. Fundamental. Ele até fala que uma pressa estúpida pode ser melhor que uma demora inteligente. O objetivo é vitória rápida. Nenhum país se beneficia de guerra prolongada, ele diz. E como sustentar isso? Uma dica crucial: forragear sobre o inimigo. Usar os recursos dele para abastecer suas tropas. É mais eficiente e enfraquece o adversário. Inteligente. Preparação, custo, velocidade. Aí chegamos ao capítulo 3, aquele que todo mundo cita. Ataque por estratégia. Vencer sem lutar. É o coração da filosofia dele, talvez. A excelência suprema, como ele chama, não é ganhar batalha atrás de batalha. Mas sem quebrar a resistência do inimigo, sem precisar lutar. Exatamente. Isso é estratégia no nível mais alto. Não é ser passivo, pelo contrário, é usar a inteligência, a diplomacia, a pressão psicológica. Como assim na prática? Primeiro, frustrar os planos do inimigo. Depois, impedir que ele junte suas forças, romper alianças. Só depois disso, se necessário, atacar o exército dele em campo. E o último recurso? Sitiar cidades fortificadas. Ele considera a pior opção. Demora muito, custa vidas e recursos. É muito melhor subjugar o inimigo antes disso. Essa ideia de vencer antes da batalha começar é muito poderosa. A gente vê isso em todo lugar, né? Negócios, política. Sem dúvida. É sobre subjugar a vontade de lutar do inimigo. E para fazer isso, ele desenvolve outros conceitos importantes, como no capítulo 5 sobre energia ou ímpeto. Ah, o Cheng e o Shi, o direto e o indireto. Isso. O Cheng é o ataque normal, esperado. O Shi é o movimento de surpresa, o inesperado, flanqueamento. E a ideia é usar os dois. Não só usar os dois, mas entender que um gera o outro. É um ciclo. Você usa o ataque direto para fixar o inimigo para chamar a atenção dele e aí golpeia com o indireto onde ele não espera. Tipo uma finta no futebol. É uma boa analogia. As combinações são infinitas, ele diz. Como as notas musicais ou as cores primárias. São poucas, mas criam tudo. E para fazer essas manobras de surpresa, o engano é fundamental, imagino. Totalmente. Simular desordem para parecer vulnerável, simular medo para encorajar o inimigo a avançar para uma armadilha, parecer fraco quando se é forte. Mas ele adverte sobre isso, né? Sim, para fingir desordem, você precisa ter uma disciplina interna impecável. Para fingir fraqueza, você precisa ter força real de reserva. Senão, o fingimento vira realidade. Tem exemplos disso. Os comentaristas citam vários.
Han Xin fingindo cruzar o Rio Amarelo num ponto para atrair atenção enquanto a força principal atravessava em outro. Ou Sun Pin, aquele descendente do Sun Tzu. O que ele fez? Ele estava sendo perseguido pelo Pan Chuan. Cada noite, ele mandava acender menos fogueiras de acampamento. O Pan Chuan pensou, os soldados dele estão desertando em massa, e avançou rápido com uma tropa leve. Caindo direto na armadilha. Exato. Sampin preparou uma emboscada num desfiladeiro e aniquilou o exército inimigo. Pura psicologia e engano baseado em disciplina. Isso conecta com o capítulo 6 sobre pontos fracos e fortes, certo? Como explorar isso? A lógica é: não deixe o inimigo ditar a luta. Chegue primeiro ao campo, escolha o local, esteja descansado, faça o inimigo se mover de acordo com a sua vontade. Como? Ataque onde ele não defende. Defenda onde ele não pode atacar. Se você quer que ele lute, ataque algo que ele precisa defender, um ponto vital. E se você quer evitar a luta? Aí entra o blefe, a distração. Tem a história famosa do Zhuge Liang. Conta aí. Ele estava numa cidade pequena, com pouquíssimos soldados, e um exército inimigo enorme se aproximando. O que ele fez? Mandou abrir os portões, varrer a entrada e ficou lá no alto da muralha, calmamente tocando alaúde. Sério? E funcionou? O general inimigo ficou desconfiado, achou que era uma emboscada muito bem preparada e recuou. Puro teatro para evitar o combate. Incrível. Então a chave é concentrar sua força onde o inimigo está disperso ou fraco. Exatamente. E ser como a água, adaptar suas táticas constantemente. Não ter uma fórmula fixa. O inimigo não pode prever o que você vai fazer. Essa leitura do ambiente, do terreno, dos sinais, ele detalha isso também, né? Muito. Nos capítulos sobre a marcha do exército, X, o terreno, 10, e as 9 situações, 11, ele entra fundo nisso. Como interpretar o movimento de poeira, o voo dos pássaros, até o comportamento dos mensageiros inimigos. Não é só mapa, é observação atenta. Sim, e ele classifica os terrenos não só pela geografia, mas pelo efeito psicológico. Tem o terreno dispersivo, que é perto de casa, onde os soldados tendem a querer voltar logo. Faz sentido, a moral deve ser diferente. Pois é. E tem o terreno desesperador, que é quando você está cercado sem saída. Aí ele diz, os soldados lutam com uma bravura incrível porque é a única chance de sobreviver. Como Han Xin fez, né? Queimando os próprios barcos. Exatamente. Para mostrar que não tinha volta. Ou luta ou morre. Isso cria uma força inesperada. Então, o terreno afeta a moral. E o líder tem que saber usar isso. Com certeza. E a liderança em si, ele fala muito sobre tratar os soldados com humanidade, como filhos amados, para ganhar lealdade. Mas não pode ser só bonzinho, né? Não mesmo. Precisa ter disciplina de ferro junto. Autoridade inquestionável, soldado mimado sem disciplina é inútil, ele diz. O bom general adapta tudo. Tática, tratamento da tropa, ao terreno e à situação. E manter os planos em segredo. Fundamental. Até das próprias tropas, às vezes. Para garantir o elemento surpresa. O general deve ser quieto e secreto, justo e reto, mas capaz de mistificar seus homens e o inimigo. Fica claro que Sun Tzu era um mestre da psicologia, né? Aplicada à guerra. Totalmente. E isso nos leva direto ao último capítulo, o 13, sobre o uso de espiões. Para ele, isso não é opcional. É essencial. Por quê? Porque o pré-conhecimento é tudo. Saber os planos do inimigo, onde ele está, quem são os líderes, quais as fraquezas, isso só vem de gente, de espiões. Ele acha que economizar com espionagem é um erro grave. Um erro gravíssimo. Ele chama de o cúmulo da desumanidade, porque leva a derrotas, sofrimento e mortes que poderiam ser evitadas com boa informação. Forte. E ele tinha até tipos diferentes de espiões? 5 tipos. Locais, moradores da região. Internos, gente de dentro do inimigo que você coopta. Convertidos, espiões inimigos que você vira. Condenados, agentes seus que levam info falsa para o inimigo, tipo um sacrifício. E sobreviventes, os que voltam com a informação. Nossa, uma rede complexa. E ele destaca os convertidos. Os agentes duplos como os mais importantes, porque eles dão informação contínua e ajudam a recrutar os outros tipos. E para gerenciar isso tudo? Precisa de muita inteligência, sutileza,
até generosidade para manter a lealdade deles. E sigilo absoluto. Vazar informação de espionagem, pena de morte por espião e para quem ouviu. É, impressionante a abrangência. Desde o planejamento macro até a microgestão da inteligência. Sim, planejamento, custo, velocidade, vencer sem lutar, adaptabilidade, engano, psicologia, inteligência, são pilares que ele constrói. E o mais incrível é como isso soa atual, né? Depois de tanto tempo. É por isso que a arte da guerra virou um clássico muito além do militarismo. Os princípios estratégicos, eles são universais. Como assim? Bem, avaliar a situação, conhecer seus pontos fortes e fracos, conhecer seu oponente, seja um concorrente no mercado, um problema difícil, até um desafio pessoal. Explorar as fraquezas dele, usar seus recursos do melhor jeito. Exato. A importância da informação, de se adaptar rápido, tudo isso serve para muita coisa hoje em dia. A gente ouve falar de aplicar Sun Tzu em negócios, em negociações, até em esporte. Sim, porque no fundo é sobre pensar estrategicamente, como alcançar um objetivo da forma mais inteligente e eficiente possível, minimizando o custo, o atrito, idealmente sem o confronto direto e destrutivo. A gente partiu de um texto militar antigo, com um autor talvez meio lendário, mas o que a gente encontra é um tesouro de ideias sobre estratégia, liderança, psicologia. Ideias que continuam relevantes. A ênfase na preparação, no conhecimento de si, do outro, da situação e na flexibilidade. É uma lição que não envelhece. A obra meio que nos diz que a força bruta, sozinha, raramente é a melhor resposta, né? Exato. Inteligência, planejamento, entender a situação e a natureza humana. Essas são as verdadeiras armas estratégicas, no fim das contas. E para a gente terminar com uma provocação, Sun Tzu coloca lá no alto o ideal de vencer sem lutar, mas as táticas que ele descreve para chegar lá envolvem muito engano, manipulação psicológica, às vezes ações bem duras. Sim, tem essa tensão. Como a gente concilia esse ideal de uma vitória limpa, sem sangue, com os meios pragmáticos, às vezes até brutais, que ele mesmo aponta como necessários para tornar essa vitória possível? É uma ótima pergunta. Essa tensão entre o objetivo ideal e os meios realistas talvez seja algo tão presente hoje quanto era na China antiga, né? Fica a reflexão. Fica mesmo. Com isso, fechamos nossa análise de hoje sobre a arte da guerra. Obrigada pela companhia. Valeu, até a próxima.